Então, olá. Essa atividade é uma atividade de apresentação do mapa conceitual referente à avaliação nacional do PROEF UESP. Eu sou Sandra Drummond, sou mestranda de Educação Física Escolar, e essa atividade ela é referente à disciplina D01, chamada de Problemáticas da Educação Física. Então, essa disciplina ela teve 7 semanas de leituras obrigatórias. Então, dentre as leituras obrigatórias que tivemos, a gente teve esse livro do PROEF, que é chamado de Desafios da Educação Física Escolar. Na verdade, é uma coletânea de estudos de vários autores que tratam sobre as diversas problemáticas que a gente encontra na nossa prática pedagógica no chão da escola. E a última semana finalizada com a leitura do livro chamado Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Então, quando a gente vai falar de problemáticas da educação física escolar, a gente sabe que a gente tem várias problemáticas que permeiam lá as nossas aulas. Então, do que foi tratado nas leituras obrigatórias, a gente viu foi tratado do professor conhecido como rola-bola, a indisciplina dos alunos, as desigualdades de gênero, a esportivização excessiva das aulas, o desengajamento dos alunos nessas aulas, a exclusão dos alunos, seja por falta de habilidade ou seja por outros fatores. A gente também tem a falta de estrutura também, que assombra muito as nossas aulas, e as vergonhas e inseguranças do corpo. Então, diante das várias problemáticas das leituras obrigatórias, então foi produzido um mapa conceitual. Então, esse mapa conceitual, ele vai trazer como centro, né, de tudo, dessa problemática, a educação física escolar, que nada mais é do que um componente curricular da educação básica, que estuda a cultura corporal de movimento, e dentro do ambiente da escola, né, ela não é só vista como um componente que vai trabalhar recreação, lazer ou esporte. Ela também é uma área do conhecimento, como os demais componentes curriculares, e que vai contribuir também para essa formação integral desses estudantes. Aqui no primeiro eixo do mapa conceitual, a gente vai falar um pouco sobre o rola-bola e a renovação pedagógica. O que é esse rola-bola, né? Então, que foi discutido por Gonzalez. Então, rola-bola nada mais é do que uma prática ainda muito presente nas aulas de educação física, que ela é conhecida como um desinvestimento pedagógico por falta do professor. Então, o professor simplesmente entrega a bola aos alunos e a aula ela acontece sem uma intencionalidade, sem uma sistematização de conteúdo, sem intervenção do professor nessa aula, né? Então, a gente vendo que essa prática ela acontece sem um mínimo de planejamento necessário. Então, essa prática ela vai enfraquecer, ela é conhecida como uma prática que enfraquece esse sentido pedagógico da educação física, porque ela vai se reduzir a apenas uma aula de improviso por parte do professor, é uma aula repetitiva, e que o texto aponta que há uma necessidade de uma renovação pedagógica que vai trazer uma nova roupagem para essa aula, trazendo uma aula planejada, com diversidade de conteúdos e uma intencionalidade de ensino, que é o nosso papel quanto educador na escola. Em seguida, o mapa mental, a gente vai para o tópico 2, né, que foi baseada no texto de Soraya Darido, que é ensinar a fazer ou ensinar sobre fazer. Então, nesse texto, a educação física ela é tratada não apenas como traz que a educação física ela não deve ser limitada apenas à mera execução de movimentos, né? Que o aluno ele vai precisar vivenciar jogos, esportes, dança, lutas, ginástica, e nessa vivência desses mais diversos conteúdos da cultura corporal, né, esse aluno ele vai precisar compreender os sentidos dessas práticas e não fazer por fazer, não apenas repetir
movimentos, né? Mas ele tem que ele tem que ver sentido naquilo que ele está fazendo, né? E que além de praticar, esse aluno também ele tem que a gente quanto professor tem que levar uma reflexão das regras, uma reflexão de valores, uma reflexão da história, da cultura, da cooperação, da competição, da inclusão e respeito. Então a gente tem que levar tudo isso além da prática em si. Então a gente tem que fazer uma prática crítica reflexiva, né? Então assim, e as aulas, para que essas aulas elas possam unir tanto a prática corporal, que é um objeto de conhecimento, que é um objeto de estudo da educação física, mas também conhecimento para além desses movimentos. Um outro ponto é que a educação física, quanto componente curricular, como foi discutida nesse outro texto aqui de Impolseto e Darido, né, ele traz que a disciplina ela possui legitimidade escolar, então ele é um componente curricular, deve ter objetivos, conteúdos, planejamento e avaliação como qualquer outro componente curricular que está dentro de uma grade de conhecimento dentro do chão da escola. E tudo isso vai ser de extrema essencialidade para que a educação física ela não seja vista como um componente secundário ou menos importante que os demais. Então, como componente curricular, a gente também tem que mostrar que a educação física ela se posiciona também para garantir direitos de aprendizagem a esses estudantes. E a gente também trata aqui no mapa, a gente vai trazer aqui a questão do afastamento e a indisciplina dos estudantes, que foi um outro texto também de Darido e Gonzalez. E nesse texto, né, ele vai relacionar que essas aulas, que aulas repetitivas, aulas pouco significativas, aulas centrado apenas nos mesmos esportes que a gente conhece como quarteto fantástico e que vai privilegiar apenas os mais habilidosos, enquanto os estudantes menos habilidosos serão excluídos dessa prática, né? E esses alunos, ao serem excluídos, eles realmente não vão ver sentido nenhum nisso, né? Então, é comum a gente observar que essa desmotivação, ela também é causada por um modelo de aula que está chegando para esse aluno, certo? Então, esse aluno ele vai se sentir desmotivado, ele vai ter resistência e automaticamente vai fazer o quê? Vai se afastar dessas aulas. Um outro eixo muito importante também, que é o tratamento do esporte na escola. Então, existe o esporte na escola e o esporte da escola, né? Então, quando a gente fala de esporte, a gente tem que falar do esporte da escola, né? Que é um esporte que ele vai ser tratado, como falou aqui no texto de Barroso, como o esporte sendo tratado como um conteúdo fundamental, mas com um tratado pedagógico diferente, né? A gente não vai querer tratar o esporte na escola como ele é tratado nas escolinhas ou em outros ambientes. Então, quando a educação física ela apenas vai reproduzir esse modelo esportivo que é baseado no alto rendimento, que ele é excludente, né? Então, que apenas vai privilegiar uma minoria de alunos habilidosos. Então, essa perspectiva pedagógica desse esporte, ele é ultrapassado. Então, quando se fala de esporte dentro do ambiente da escola, a gente tem que pensar numa perspectiva pedagógica em que o esporte ele vai ter que ser adaptado, ele vai ter que ser inclusivo, vai ter que ser um esporte cooperativo, reflexivo. A gente tem que trazer esses alunos também para poder refletir e que permita a participação de todos. Então, quando se fala de esporte na escola, a gente tem que ver por esse viés, né, de tentar trazer o máximo de alunos possível para essa prática. Uma outra questão que o mapa traz em seguida é a questão de gênero, né, que foi do texto de Osmar Moreira de Souza Júnior. Então, esse ponto mostra que a educação física ela tem
ela pode reproduzir esses modelos de reforço de estereótipos, em que fala que existe uma prática esportiva ou uma prática corporal para meninos e para meninas. Então, quando a gente traz essa ideia que existe essa segregação de esporte para gênero masculino ou gênero feminino, né, essas concepções elas acabam limitando a participação dos estudantes e vai criar um ambiente exclusivo, né, de exclusão desses alunos. Então, por isso a educação física precisa ser crítica e reflexiva para poder combater esses preconceitos dentro do ambiente da escola. E quando a gente combate esses preconceitos nas nossas aulas, a gente amplia essas possibilidades de participação e valoriza também todos os corpos e todas as experiências que vão estar inseridas lá na aula. E, por fim, a gente vai falar da contribuição de Paulo Freire a partir da pedagogia do oprimido, que nos ajudou com a sua reflexão a pensar numa educação física baseada no diálogo. Então, quando a gente fala aqui desse afastamento da indisciplina dos alunos, a gente vê que também um dos motivos é os alunos não verem sentido nessas aulas, mas a partir do momento em que essa aula ela é baseada no diálogo, ela é baseada na escuta, né, desses estudantes, na problematização da realidade que esses estudantes estão inseridos. E na formação crítica desses alunos, isso vai significar que o professor não vai ser apenas um mero transmissor de conhecimento, como aquela que o próprio Paulo Freire fala daquela educação bancária, que o professor transmite o conhecimento, né, deposita o conhecimento no aluno e o aluno participa de forma passiva, apenas recebendo, né? Então, mas essa educação, a partir dessa perspectiva, ela é uma educação que ela é construída, né, a partir das vivências, das realidades dos alunos e das dificuldades e das suas realidades sociais, que a gente sabe que é muito importante também. Então, a gente percebe que esses textos, né, que eles criticam a educação física chamada tradicional, improvisada, excludente e pouco reflexiva. E ela tende, de alguma forma, trazer uma reflexão de uma pedagogia com a maior intencionalidade, com planejamento, uma pedagogia, uma prática pedagógica inclusiva e que valorize a cultura corporal. Então, a gente vê que o papel do professor de educação física é muito além do que, às vezes, a sociedade vê, né? Não é apenas uma simples condução de uma atividade corporal. Então, o professor de educação física, ele é o mediador de conhecimento, e como mediador de conhecimento, ele precisa organizar essas experiências que vai permitir com que o estudante participe, reflita, questione, aprenda e se reconheça como sujeito da cultura corporal. E aqui eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção.